Saiu mais um episódio de House of the Dragon, o spin-off de Game of Thrones, e podemos estar de frente a uma guerra que tá iminente pra começar. Traições de um lado referente a reino, traições entre amigas, um novo casamento surpresa. O que isso vai levar na história da série? O que vai acontecer com a Rhaenyra a partir de agora? Se você quer saber tudo isso, eu vou explicar. Cola aqui nesse vídeo e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou João Victor, é pra você que não conhece, e hoje sim, meu jovem, tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de análise de mais um episódio dessa série House of the Dragon, que continua mantendo o nível de Game of Thrones, agora com menos ação e mais traição. É uma loucura, sem enrolar, quero pedir muito que você clica nesse like, me ajuda muito na divulgação desse tipo de vídeo, é muito importante mesmo. Não deixe de clicar pro YouTube entender que vocês querem esse tipo de conteúdo pra eu continuar analisando, e claro, se inscreve aí no canal pra você não perder, eu vou continuar trazendo análise toda semana. E é o seguinte, primeiras palavras aqui, mais um episódio num nível ótimo de House of the Dragon, mantendo o nível de Game of Thrones, obviamente inferior no quesito ação e várias coisas que chamam muita atenção em tela, mas é um episódio mais político, porque além de ter ação e coisas viscerais, Game of Thrones sempre teve muita política e traição por conta de poder, e a quantidade de coisas nesse sentido que teve nesse episódio é uma loucura. Mas claro que antes disso eu preciso começar falando da nova abertura, que finalmente a partir desse episódio 2 lançaram, né, no episódio 1 pularam, mas que, meu querido, foi de arrepiar. Talvez o principal ponto, o fato de ter a trilha sonora de Game of Thrones a mesma, mas também por manter aquele padrão das artes que a gente via em Game of Thrones, que no caso agora representam a linhagem da família Targaryen, né, o sangue deles passando ali de pessoa pra pessoa, de forma que onde o sangue contorna significa que a pessoa ainda tá viva, mas quando o sangue transborda e tipo, segue em frente pra outro ponto, né, significa que esse rei morreu, então a linhagem seguiu, né? E eu creio que vai ser como Game of Thrones mesmo, à medida dos acontecimentos da história a abertura vai mudando, mas enfim, vamos falar da história mesmo. Temos uma abertura já dando iminência, já dando um foco em um novo inimigo que não aparece assim nesse episódio, mas termina dando um focozinho nele. Talvez pro próximo devem aprofundar mais. Como eu falei de um episódio bem político, a gente já começa lá no conselho, com a apresentação de novos problemas, alguns meses depois dos acontecimentos do primeiro episódio. No caso apresentado pro rei esse ataque que aconteceu lá em Stepstones, é necessário uma nova troca, uma nova escolha ali pra guarda real. E o interessante desse início é que aqui a gente já vê Rhaenyra tomando o seu papel, de não só ficar ali em volta servindo, mas tomando um papel de quem realmente pode ser uma verdadeira rainha. Ela lançando a proposta de usar os dragões pra intimidar, que é uma coisa que eles não costumam fazer muito, e também um papel muito importante, ela escolhendo o membro da guarda ali importante pra poder estar protegendo mesmo, de acordo com o olhar dela. Apesar das traições e outras coisas, esse episódio constrói muito essa personagem com toda a sua capacidade, que vai muito além da idade dela, que é só 15 anos. Mas claro que ao mesmo tempo já começa a construir um novo lado de antagonismo ali da família Velaryon, que tá crescendo o olho em relação às coisas ali, principalmente a Rhaenys, que tenta intimidar a Rhaenyra nesse episódio por um longo período de tempo, e já dá pra ver que ela vai ser um longo problema pra essa personagem, inclusive pelos trailers, como eu disse lá na outra análise, dá pra ver que aquela mulher ali vai ser um problema. E seguindo ali, a gente já começa a ver o crescimento de um novo problema pra ela, que o episódio vai só de forma cautelosa, não escancarando tanto essa relação entre Viserys e Alicent. A Alicent, que é a pessoa calada e tudo mais, que se mostra como amiga da Rhaenyra, e que a forma como o roteiro desse episódio constrói a relação dela com o rei, dá algumas brechas e indícios que a gente pode acreditar que ele vai querer ficar junto com ela, mas ainda assim no final dá uma surpresa, né? A não ser pra quem já leu o livro e tudo mais, que perde um pouco da graça. Mas eu achei que foi bem amarrado na história. E indo pra esse ponto de traição, né, entre as duas meninas, a gente tem aqui a Alicent demonstrando aí sua teórica lealdade, e com isso vendo o lado fraco da Rhaenyra, que aparentemente ela vai se aproveitar disso. Porque a Rhaenyra ali ressalta a preocupação dela, de que o pai dela vai ser forçado a arrumar uma nova esposa e tudo mais. Esse foi o momento em que acendeu a lâmpada na cabeça ali da Alicent, com certeza. E o bom é que sem enrolação, a partir disso a gente já começa a ver essa preocupação da Rhaenyra se tornando realidade, justamente com os Velaryon propondo ali pro Viserys a filha deles, que começa a dar muita agonia pra gente que assiste, apesar de que na época poderia ser uma tradição, na época não
não tinha problema e tal, é pra gente. É aquelas quebras de padrões de Game of Thrones muito loucas. Já eu vou falar mais sobre isso. Antes desse ponto, eu preciso falar daqui, ó. Aqui é mais um indício de como o rei pode acabar morrendo. Você que acompanhou a análise do primeiro episódio, você viu que eu falei do machucado nas costas dele, que não quer se curar, nem nada. Do nada, nesse episódio agora, alguns meses depois, ele me aparece com o dedo quase necrosando aqui. Filho, isso aqui, presta atenção nesses indícios que cada episódio vai dando. É o cliquezinho, ó, tá vendo aí? Ele tá adoecendo. A saúde dele vai ficando comprometida. E agora já tem pessoas pra se aproveitar disso. E aí, assim, falando dessa cena aqui, que vem aquele ponto da agonia, né, da pressão dele de ter que se juntar com a menina de 12 anos. Que, tipo, essa cena vendo ela falar o que a mãe ordenou, de que ela pode fazer ele feliz. Não sei pra vocês, por mais que pra história possa ter uma normalidade, pra mim dá muita agonia de assistir. E aí, claro que o papel de antagonismo da Rhaenys lá começa a aparecer, que eu tinha falado antes, com ela mesma aparecendo pra passar raiva na Rhaenyra, se tornando aquele ser detestável. Ainda não chega a se igualar com a raiva que a gente sentia dos Lannisters na série principal, mas eu prevejo algo nesse sentido próximo disso. Pelo trailer mesmo principal da série, a gente vê uma frase dessa mulher falando que eles vão tentar interromper a Rhaenyra de herdar o Trono de Ferro. E a gente vem pro novo foco. Obviamente, Daemon tem que dar o que falar, o irmão que foi banido ali da cidade por um tempo, ele já tem que voltar a chamar a atenção, né, com a revelação de que ele roubou um ovo de dragão, de que ele vai se casar, de que ele vai ter uma criança, que gera uma iminência de treta no episódio. E o interessante é, se você acha que vai ter uma guerra, se você acha que vai ter um trem, tudo se resolve na pressão e conversa política, mas que ao mesmo tempo cresce muito a Rhaenyra. Indo lá pra Dragonstone, a gente vê esse grande encontrão ameaçador em que o pessoal lá do reino não teria muita chance. E o Matt Smith, o ator que faz o Daemon, deitando, né? Se no primeiro episódio ele já teve um destaque muito louco na atuação desse cara, aqui também continua muito em alta, mesmo aparecendo pouco. E assim, né, claro que uma série falando da casa do dragão, da família de dragões, não poderia deixar um episódio sem a marca imponente de dragões. Enquanto Daemon intimida, Rhaenyra aparece ali como uma mini Daenerys, né? Por mais que as atrizes não se pareçam tanto, a forma como eles retratam essa personagem de guerreira, de corajosa, de quebrar padrões, e o visual dela lembra demais da Daenerys, e isso é proposital. E como eu falei, a construção da personagem aqui, para o crescimento e evolução dela, é muito bom, porque aqui mostra que ela não tá só na teoria de criar estratégias e tudo mais, como ela tá na prática. Ela foi lá sozinha, sem ninguém permitir nem nada, e inclusive se oferece, ó, me mate, eu quero que você mata aqui pra você ver o que vai acontecer. A relação dos dois, que antes parecia muito boa, agora começa a ser abalada, mas tem coisinhas especiais guardadas pra relação dos dois mais pra frente. Aguarde. Na sequência, uma coisa que eu acho muito legal dessa quebra de padrões é o tipo do vilão antagonista do Daemon, que se em um momento a série constrói ele como antagonista, em outra parte desconstrói. É uma coisa, inclusive, que o pessoal tinha prometido, os produtores. O antagonista nessa história não é muito bem definido. Em algum momento você acha que é um, outro momento você acha que é outro. Sempre é um inimigo diferente. Isso é parte da magia da história. E eu falo isso do Daemon em especial porque o vilãozão verdadeiro com planos maléficos, ele peitou a sobrinha dele ali e agora ele já teria que vir ali com outra raiva, uma sensação de vingança, mas aqui não. Ele tá só na calma, na paz, demonstra um pouco de medo, de instabilidade, mas ainda assim ameaçador. De qualquer forma, a gente segue pro desfecho, que vai acarretar muitas coisas e empolga muito pro próximo episódio. A gente vê o rei Viserys ali totalmente indeciso sobre sua situação em relação a escolher uma esposa, perguntando a várias pessoas. Mas aí vem a escolha inesperada. Tipo, eu achei sensacional a frustração do Corlys Velaryon, eu acho que esse é o nome, quando o Viserys fala, vou anunciar com quem que eu vou me casar. Na hora o cara já cria suspeitão, vai falar, ele vai anunciar, ó, olha com quem, olha, vai minha filha, rapaz, ó. Na cena ele já relaxa os braços, já estufa os peitão, dá um sorrisinho. Quando ele anuncia que vai se casar com a Alicent, aí tem o ponto. É muito show ver a revolta e frustração dele, mas ao mesmo tempo dá um temorzinho, né? Mas ao mesmo tempo é triste ver a decepção, né, da Rhaenyra com a sua melhor amiga. Como eu tinha falado lá no primeiro episódio, você também só de ver o trailer já dava uma ideia de que a Alicent ia fazer alguma coisa e trair a Rhaenyra.
Rhaenyra. E aqui começa um dos grandes problemas da série de disputa, claro, também com uma das cenas finais que amarram muito bem a história, né, com o Lord Corlys se juntando com o Daemon. Um novo levante de ameaça pro reino ali, e que é muito bom na questão de roteiro, porque mostra o propósito do porquê inseriram o Daemon nessa história. Tipo, de um lado tem o problema dos Stepstones, dos piratas avançando lá, do outro tem o problema do casamento do rei, e do nada Daemon cria-se um problema do roubo do ovo do dragão, que incrivelmente de início não são coisas relacionadas, mas no final tudo se amarra, tudo se liga, faz sentido, porque agora aparentemente Daemon se junta com os Velaryon pra ir lá resolver o problema dos Stepstones que o rei Viserys não quer resolver por enquanto. Vai ser meio que uma afronta ao rei, mas o final meio que evidencia um novo inimigo, que acho que no episódio 3 vão construir mais, né, quem que é esse engorda caranguejos, que é o que eles falam. Tomara que construam como um vilão bem ameaçador, mas o que eu quero dizer é que um episódio com a ausência de ação e tudo mais, só que com a história muito bem amarrada e tudo muito bem feito. Mais um episódio que mostra que essa série veio pra continuar o legado de Game of Thrones e tentar corrigir a imagem da série pros fãs, que a maior parte detestou o final da série principal. Como essas histórias andam rápido e sem muita enrolação, eu já não duvido que pro próximo episódio a gente já deve mostrar um passo pro casamento, um passo pra mais problemas que vão causar isso, e em breve, não deve demorar muito, devemos ter o salto temporal, né, o salto de uns 10 anos, que vai mostrar a Rhaenyra mais velha, a treta em si mais de verdade. Enfim, já clica nesse like, já garante seu like, é muito importante pra divulgação desse tipo de vídeo, pro YouTube te recomendar sempre que tiver análise aqui. Se inscreve pra você não perder nada, e no mais é isso aí, um abraço, fui!